A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito boa noite. Estamos começando mais um programa na palavra nessa noite de quinta-feira. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa nesse dia. Que as bênçãos do Senhor venham recair sobre a tua vida. Estamos começando mais um programa nessa noite. Queremos louvar a Deus por essa rica oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui louvando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. Você que está conosco aí nessa noite, estamos começando mais um programa na palavra, ao vivo na rádio, na TV Conectados. Quero convidar você a participar aí conosco através das nossas redes sociais, nosso WhatsApp 549-8402-8497 e também aí você pode, a gente não responde na hora no nosso Instagram, mas se você puder nos seguir lá, né, acessa lá através do nosso aplicativo, aí você consegue estar acessando as nossas redes sociais aí e participando conosco através aí, então, os nossos links, as nossas chamadas, nosso programa, interagindo aí no Facebook também, tem todas as redes sociais. A gente movimenta, não muito, um pouquinho por semana, a gente vai movimentando aí, mas eu te convido para estar, né, participando conosco aí, está conosco aí, né, compartilhando o link da rádio, compartilhando aí, né, as nossas transmissões. Você que está conosco aí, nós louvamos, exaltamos e bendizamos o nome do Senhor pela tua vida. Quero já mudar aqui a nossa câmera aqui, está conosco aqui o nosso irmão Cristo, pastor presbítero Gibeon Leiria. Boa noite, Gibeon, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo, paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, ouvintes da rádio e TV Conectados, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. E estamos aí mais uma quinta-feira, hoje vamos terminar, né? Hoje vamos terminar as igrejas do Apocalipse, né? Isso. Vamos para a 7ª, né? Isso, qual que é o nome mesmo? Laodiceia. Tu disse que eu não sei falar os nomes, né? Como é que é? Fala aí então, quero ver. Não é Laodiceia? Laodiceia. Laodiceia. Deixa eu ler aqui. Agora foi tu que errou. Laodiceia. Isso, Viu? Laodiceia, né? Isso aí. Vamos falar sobre a carta da última igreja. Isso aí, né? a última igreja. E você participa conosco, né? Já falei aí. Vou pedir pro Gibão fazer uma oração aí pra gente começar o programa aí. Senhor Deus, graças te damos por mais esse dia, por mais essa quinta-feira, por esse mês de agosto que se inicia. Peço a tua bênção a todos os ouvintes da rádio e TV Conectados. Tu abençoe ricamente a vida de cada um, a casa, o lar de cada um, a família de cada um. E que possamos hoje ter um programa, Senhor, com a presença do teu Espírito Santo, e podemos ensinar, Senhor, que tu tem a dizer, Senhor, para a tua igreja através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler aí a passagem bíblica, qual faz referência à igreja de Laodiceia. Tem que deixar escrito aí. Tá escrito aqui, tá na minha frente, né? Sim. Mas isso aí, começar a falar muito ligeiro. Laodiceia. Começar a falar muito ligeiro, acho que tá falando em línguas, né? Sim. Então está em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Eu vou ler aqui então. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido,
e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não esqueça a vergonha da tua nudez, e que unjas os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, essa última igreja, né, de Laodiceia, até o final do programa a gente grava o nome aí, né? Era uma igreja que se localizava na Ásia Menor, né? Recebeu a carta do Senhor por intermédio do apóstolo João, na qual foi duramente criticada. Por causa da carta, aquela igreja local ficou muito conhecida entre os cristãos como uma igreja morna e apática, sinônimo de descompromisso com o Senhor e de indiferença espiritual. Inclusive, frequentemente essa igreja é apresentada como o direto oposto da igreja de Filadélfia, né? Então essa igreja ela recebeu duras críticas, né, do Senhor, né? O Senhor Jesus aqui faz já no versículo 15, né? Podemos ir para o versículo 15, né? Aqui a princípio a apresentação, versículo 14, né? É Jesus se apresentando, né? Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente, né? Aqui então ela recebeu duras críticas, diferente da igreja de Filadélfia, né? E das demais igrejas a qual foram elogiadas no começo, né, Edmil? Sim. As demais igrejas elas foram não criticadas já de cara, né? E sim elas foram elogiadas pela sua conduta, ou no começo da sua caminhada, ou enfim, quando guardaram a fé, quando estavam, né, independente das lutas, das perseguições. E aqui não. Então essa sétima igreja aqui, que é teologicamente os dispensacionalistas, né, a teologia das dispensações, né, acredito que seja as duas igrejas que a gente está vivendo hoje, que seria a Filadélfia, que é a igreja avivada, e a Laodiceia, que é a igreja morna, aquela igreja a qual ela não é nem quente nem frio, ela, sabe, aquele é meio em cima do muro, né? Sim. Aquela que tá meio termo, né? E aqui Jesus faz uma, vamos dizer assim, dá um puxão de orelha para essa igreja, né? Nessa questão de ser morna, né? Pode falar, Edmar, fica à vontade. Então, essa igreja, né, a última igreja das 7 cartas, é diferente, né, quando se inicia a igreja ali a carta para as igrejas no capítulo 2, que foi a primeira Efésio, né, que diz, né, essa coisa diz, aquele que conserva a mão direita, 7 estrelas que ainda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Essa é a primeira igreja. Primeira igreja. A última igreja vem assim: conheças as tuas obras, que nem és frio nem quente. Qual a diferença para a igreja de Efésio para a Laodiceia? E diz, vou repetir de novo, de Efésio diz: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, que é o teu serviço, como a tua perseverança. Essa igreja tem uma qualidade. A última aqui
Deus já está repreendendo, chamando a atenção. Porque ele diz, conheça tuas obras, que nem é frio, que nem é quente. Então a igreja não está tomando uma posição diante do Senhor. É ruim quando você não toma uma posição diante de algo. Tu não sabe o que fazer, né? Tu não tem quando tu não tem uma palavra para definir qualquer coisa, porque tu não sabe o que pensar sobre aquilo. E a igreja de Laodiceia estava nessa situação. Para ela tanto faz, se falasse de Deus, se não falasse de Deus, para ela era tudo igual. Não tinha uma defesa do Evangelho. Porque nós temos que defender o Evangelho de Cristo. Não defender no sentido de anunciar. Quando nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo, nós estamos defendendo a palavra do Senhor que Ele trouxe para nós através de Jesus Cristo. Lá em Efésios, ele diz, conheça as tuas obras e o teu labor. Labor é trabalho. Sim. Esforço. Que eles faziam, né, esse esforço para servir a Deus. E essa igreja aqui não estava fazendo nada, porque diz, não é frio nem quente. Eles estavam lá, se reuniam, né, tratavam de tantas coisas, mas não tratavam da sua vida espiritual. Porque a igreja ela tem que cuidar da sua vida espiritual com Deus. E aqui o Senhor a repreende severamente. Ela não tem uma posição diante de Deus. Ela não sabe o que dizer para Deus. Ela não sabe adorar. Ela não sabe confessar. Ela não sabe o que é fé. Porque para servir a Deus tem que ter fé. Sem fé, o que a Bíblia diz? É impossível agradar a Deus, né? Sim. Como um cristão pode viver sem fé? Tem que acreditar nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Como que eu vou esperar a vinda do Senhor se eu não creio na sua palavra, se eu não tenho fé nas promessas dele? Ele fez uma promessa que ele virá buscar a sua igreja. Lá em João 14 ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele diz que vai levar a igreja dele para esse lugar. Então, aqui essa igreja estava totalmente sem fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém. Então no versículo 16, podemos passar para o 16, Gibel? Pode. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só o que Jesus fala aqui, né? Assim, vomitar-te-ei da minha boca, né? Então tá findando o que o Gibel falou, e essa questão quando não se toma uma posição, né? Essa questão, Deus quer o que a gente esteja não em cima do muro. Não sei se você já ouviu aquela historinha, vou contar uma historinha aqui. Tem aquela historinha, né? Que diz que o camarada tava em cima do muro lá. Aí de um lado o povo de Deus lá, né? Daí diz, vem pra cá, vem pro nosso lado, vem pro nosso lado, e pá, naquela coisa ali. E do outro lado ali, do lado dos demônios ali, estavam tudo tranquilo ali, nem dando bola, nem falando nada, só olhando, né? Daí o povo de Deus vem pro nosso lado aqui, pá, e nada. Ele diz, mas pera aí um pouquinho, mas por que eu tô em cima do muro aqui, não tô de um lado nem no outro? Por que enfim, eu não, ali do povo de Deus tá me chamando pro lado dele, o outro não tá tranquilo? E daí diz que ele perguntou pro Satanás lá, tá, mas qual é que é a situação? Não, o muro é meu, diz ele. O diabo falou, o muro é meu. Então essa questão aqui, né, trazendo só pra gente descontrair um pouquinho, essa questão da gente não eu vou na igreja, eu participo, mas assim, eu não quero muito compromisso, porque é muito pesado
eu servir a Deus é muito pesado, eu ir, né, fazer a vontade de Deus, então, mas eu vou indo, né? É que nem mais ou menos que nem o católico diz, não, a religião que eu recebi da minha família, essa aqui que eu sigo, não, mas para a gente seguir a Deus, não basta a gente conhecer, não basta a gente saber, né? É que nem diz o pastor Luiz Hermínio, né? Deus, ele não quer ser estudado, ele quer ser experimentado, né? Sim. Né? Tá, pastor, então vocês estão dando estudo, estão falando aí sobre a palavra de Deus, então não devo seguir isso? Não é por aí, né? A questão é o seguinte, é o que o apóstolo Paulo falou, né? Ele disse assim, tudo que eu conheci até hoje eu considero esterco, mas não desfazendo daquilo que ele tinha aprendido. Sim. Aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel, né? Que era, né? Aí ele está falando da questão de não só conhecer as Escrituras, mas viver ela, colocar ela em prática, entende? Então, é isso que Jesus está falando aqui. Olha, não adianta você conhecer, não adianta você dizer, ou você segue ou você não segue, não adianta você estar se enganando, estar dentro de uma igreja se enganando, achando que isso serve para nós, serve para o Paulo, serve para o Gibeon, serve para quem está nos escutando, né? Porque quando a gente fala aqui, a gente fala num contexto para todos, né? Serve para nós, é a mesma pra coisa nós que também. Quando a gente vai principalmente para nós, né? Quando o apóstolo Paulo fala que nós era pecador, ele fala que eu sou o maior deles sou eu, né? O principal dele sou eu. Uhum. Então quando a gente fala assim, isso serve para a gente analisar a nossa vida, né? Olha o momento da ceia, analise-se, pois o homem é a si mesmo, mas não está dizendo que não é para você tomar ceia, analise-se o homem é a si mesmo. Depois participe do corpo e do sangue, né? Então, aqui fica uma chamada de atenção para todos nós, repito, para todos nós, né? A gente aqui, né, dá uma analisada, como é que tá a nossa vida? Será que eu tô realmente, tô indo na igreja para agradar a minha família, tô indo na igreja para agradar o meu pastor, ou tô indo lá para realmente buscar a Deus, para provar dele, para fazer a vontade dele. Sim, porque aqui no 16, que tá lendo, né? Deus está falando assim que a igreja essa igreja não estava oferecendo nada para ele, né? E tanto que ele vomitaria da sua boca. Quando você come algo que não te faz bem, que não te agrada, não dá aquela repulsa no estômago, né? E o que você faz? Põe para fora para poder se sentir bem, né? E você fala, isso me fez mal. A presença as atitudes desta igreja estava fazendo mal aos olhos do Senhor. Ele não conseguia nem ver isso, né? Então ele está chamando a atenção, porque ele fala, pelo menos antes tu fosse ou frio ou morno, né? Ou você fosse totalmente incrédulo ou fosse totalmente fiel, né? Posição. O crente ele tem que ter posição, ele tem que ter valores cristãos. Nós estamos falando de valores aqui. Como lá a primeira igreja de Efésio, qual que era o valor dela, né? E Deus falou, Deus conhecia o trabalho dela em se manter firme e fiel. Ser cristão é um trabalho de se manter firme e fiel. Conhecer realmente as escrituras, a palavra de Deus, como o pastor Paulo falou, a gente estuda para desfrutar das bênçãos de Deus, porque tu vai saber a maneira correta de receber as bênçãos de Deus, porque a palavra de Deus ela é um guia para as nossas vidas, um guia para nos manter salvos e um guia também para nos orientar a receber as bênçãos de Deus. Deus, ele abençoa aquele que busca a sua presença e tem um compromisso verdadeiro com ele, um coração propício em adorar a Deus. Adorar a Deus não é você estar cantando, dizendo texto bíblico, que hoje, né, é incrível, a gente vê pessoas dizendo texto, conhece o texto bíblico, tudo. Você tem que conhecer o Deus do texto bíblico e viver uma vida com ele. No versículo 17, bem, as primeiras duas palavras diz assim, como dizes, ou pois dizes, né? Olha só,
as afirmações da própria igreja não refletiam o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesmo, mas Jesus não foi enganado, né? Como dizes, né? Então ela falava, né? Eu estou bem, né? Estou bem com Deus, né? Quem sabe naquela igreja havia os dons espirituais, havia o falar em línguas, mas na verdade isso não quer dizer que há uma comunhão com Deus, né? Um dom dado, uma vez dado, não é revogado, é isso que a Bíblia diz, né? Então, a pessoa que tem um dom de profecia, de revelação, não quer dizer porque ela tem esse dom, ela está bem com Deus. Um exemplo que eu estou trazendo aqui, né? Não basta dizer que está bem, né? Por isso que a gente falou antes, como é bom a gente se analisar como está a nossa vida. Mas não, eu estou bem. Não, mas daí a gente pega aquele exemplo lá da como é que é o nome da... Agora eu esqueci a cidade com a mulher. Aquela mulher que fez uma casa para o profeta lá. E o menino morreu, né? E ela foi de encontro ao profeta lá. A viúva de Sarepta. A de Sarepta. A qual daí vai... Como é que vai? Vai tudo bem. É Sunamita? Eu acho que é Sunamita, não é a viúva, né? Sunamita. É Sunamita, né? A viúva de Sarepta é outra. A viúva de Sarepta é aquela que foi multiplicada. Que fez o último pãozinho ali. Né? Então, não, porque a gente tem que falar. Não, tudo bem você falar que tá bem. Mas uma coisa é você viver. Não basta... Aqui eles estavam falando e acreditando, vamos dizer assim, estavam acreditando na sua própria na mentira deles, né? O que acontece com muitos, acreditam na própria mentira. Então, aqui Jesus chama a atenção, como dizes, né? Então não basta eu falar, tem que estar realmente. E como Deus falou pro profeta Samuel, diz: Samuel, você vai lá ungir um rei, mas tu vê a aparência, mas eu vejo o coração. Pois porque Laodiceia era uma igreja próspera, rica, né, financeiramente. E a sua população também usufruía disso, né? Dessa riqueza da própria cidade, né? Era um povo que prosperava porque a cidade também prosperava muito. E o que acontecia? A igreja, ela também começou a prosperar financeiramente bem. Só que o orgulho tomou conta, né? O problema é o orgulho, né, Pastor Paulo? Quando a gente começa a fazer as coisas muito assim, com vontade para Deus, tudo, e o negócio começa a ir bem, Deus começa a abençoar, e as coisas vai indo. Chega um momento, você, chega e para, que eu fiz. Não, você não fez nada. É a mão do Senhor que fez. Mas a gente quer tomar posse, né, disso e se sente orgulhoso. E aí Satanás começa a trabalhar, né? E aí você começa a achar que está indo tudo bem, né? Que você é o cara porque as coisas estão indo bem. Mas diz, né? É cego porque não vê que realmente os teus caminhos não estão certos. A gente tem que, como cristão, o pastor Paulo citou, né? Em Coríntios, que diz que nós devemos fazer uma análise, né? Isso não é só no momento da ceia, né? Isso é no decorrer do dia a dia da vida da gente. Quando a gente vai tomar decisões sobre algumas coisas, tem que fazer uma análise, né? Até quando tu vai comprar alguma coisa, você vai fazer uma análise da condição de pagamento e até em quantas vezes seria melhor para você fazer, entendeu? Essa análise nós temos que fazer também perante Deus. Senhor, se eu fizer isso, eu vou ficar bem contigo, vai ser do seu agrado, tu irás comigo, né? Tu irás comigo? Quem que disse? Senhor, se tu não fores comigo, então não permita que eu me retire daqui. Moisés, né? Então, ele só queria andar com Deus e assim, nos seus projetos. E assim, nós cristãos, nós temos que lançar os projetos para Deus e ver qual que Ele vai aprovar.
Deus vai falar, meu filho, nesse eu sou contigo. E a igreja de Laodiceia não estava enxergando isso, porque o orgulho deixou cego. O orgulho cegou a realidade espiritual dela. E quando o cristão perde a visão espiritual, entendeu? Ele se torna uma pessoa sem afinidade com Deus. E a ação do Espírito Santo também não age na vida da pessoa. O pastor Paulo falou que o dom não se perde, mas você perde sim uma coisa: o chamado de Deus para fazer sua obra. Você fica com o dom, mas fica sem o chamado. Deus não vai te usar. Deus não vai te levantar para fazer algo, porque você está orgulhosamente envaidecido das coisas que não são suas, mas sim que Deus fez na sua vida. Na sequência desse versículo, ele diz assim, ó: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu, né? O orgulho dos discípulos de Laodiceia o cegou a ponto de não enxergarem os seus problemas, né? Eu tava me lembrando, até peguei aqui uma passagem bíblica, Givão, de uma parábola que Jesus contou para os seus discípulos, está lá em Lucas 12, capítulo 12, do versículo 16 em diante, diz assim: propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Né? Então aqui Jesus trazendo uma parábola, né? E para que falasse um pouquinho sobre a questão da pessoa estar segura nas coisas dessa terra, né? Não estamos fazendo aqui apologia à pobreza, irmãos, não, jamais, né? Mas a nossa fé, né? a nossa vida tem que estar firmada no Senhor, não é naquilo que temos, naquilo palpável, né? Não é, né? Aqui a gente está falando de esperança não é eu vou fazer isso porque tenho isso, não, eu vou fazer isso porque o Senhor está comigo. Isso. Esse sentido. A nossa, sabe, o orgulho, né? O Gibão já falou sobre o orgulho, né? Essa pessoa estava orgulhosa de ter tudo aquilo lá. Não, agora eu posso ficar tranquilo, vou dormir tranquilo, tenho por anos, né? Mas é a alma dele, né? É isso que Jesus chama a atenção aqui também para a igreja de Laodiceia, né? Porque eles estavam não, eles eram abastados, né? Diferente de outras igrejas que a gente viu, não me lembro qual que era pobre, mas na sua pobreza, mesmo assim eles não negavam a Cristo, mesmo assim eles prosseguiam firmes na sua fé. Aqui já era uma igreja abastada, uma igreja que tinha bens, porém, né, eles achavam que eles estando bem financeiramente, eles estavam bem com Deus também, e o que não é verdade, né? Então chegou ao ponto deles o orgulho, né? De eles se orgulharem de tudo que eles tinham, né? A igreja de Esmirna, que era pobre, né? Então, né? Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real da igreja, de uma igreja fraca, cega e infrutífera. Olha só, uma igreja fraca, cega e infrutífera, né? O cristão, ele é conhecido pelos frutos que ele dá, né? Sim. Ele precisa dar frutos, né? E bons frutos, né? Jesus vem, quando a gente precisa, ele vem dar uma podada nessa árvore, né? Para que cresça mais viçosa. Só que se essa árvore não der fruto, a gente viu o exemplo, né? Daquela, uma figueira, né? Que Jesus amaldiçoou, né? Tu pode ler aquele parábola lá, a primeira frase lá que tu leu?
ali até o rico ali. Desde aqui do 16? Até o... E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Essa aí? Sim, olha como começa o verso 17 aqui em Apocalipse. O versículo 17, do 3 ao 17. Pois diz, estou rico. O que diz a parábola ali? Um homem está rico. Está. Pois diz que sou rico, é bastardo. Mesma coisa ali. Deixa eu ver como é que tem aqui outra tradução. E o que me chama a atenção aqui, ó, veja só, pastor Paulo, que ele diz aqui, ó, 4 coisas sobre essa igreja. Ele diz, né, na passagem aqui no texto bíblico, que não precisa de coisa alguma, que nem sabe que tu és infeliz. Ele está afirmando que tu és infeliz, vírgula, sim. Né? Tu és infeliz, vírgula, sim. Afirmação. Afirmação. Miserável, pobre, cego e nu. E na minha tradução aqui fala que és um desgraçado, né? Credo, tá xingando, mas na verdade a pessoa que não tem a graça de Jesus é um desgraçado, uma pessoa sem a graça de Deus, infeliz, né? Um infeliz. Não tem nada. Praticamente não tem nada, porque uma igreja sem a presença verdadeira de Deus, sem a presença do Espírito Santo, um cristão sem a presença do Espírito Santo, ele não tem nada para apresentar a Deus. É como a figueira seca que o pastor Paulo falou. Aí o mestre vai chegar, vai procurar algo nessa figueira, né? O que ele vai encontrar? Nada. Daí o que ele vai dizer, né? Que seja, ele não diz podado, ele diz seja cortado e lançado ao fogo. Tem uma frase de um homem que serviu a Deus muitos anos, eu não me lembro o seu nome agora, que ele diz: eu prefiro ser podado do que ser cortado e lançado ao fogo. Né? Pelo menos se é podado, ainda você vai brotar, né? Vai doer tudo, mas vai nascer frutos em você. Então, muitas vezes Cristo, ele permite que nós sejamos podados para dar o fruto que ele quer, entendeu? Que ele pensa, que ele planeja para nós darmos, né? Então daí ele fala que tu és infeliz, sim, afirmativo, miserável, pobre. Mas era uma igreja rica, pastor Paulo. Como que a igreja pode ser pobre? Pobre espiritualmente, né? Entendeu? Pra ver que cego, não tem visão. O material na vida do cristão perante Deus não quer dizer nada. Quando chegarmos lá, todos vamos chegar iguais. Não importa se você é rico aqui, não importa se você tem casa, tem carro, tem, como se fala assim, empresas, né, que fazem até esses cultos para empresário aí, lá no céu não vai. Agora vem só os crentes empresários. Não vai ter essa chamada lá. Agora só vem os crentes, os crentes que não são empresários, não. Vão parecer todos iguais diante de Deus. Não existe isso. Né? E diz, pobre, cego, não enxerga, e nu. Né? Não tem nada que cubra a sua vergonha. Porque o único que cobre a nossa vergonha é Jesus Cristo, quando nós aceitamos Ele como Salvador das nossas vidas. É pobre, cego, né? Cego espiritualmente, não tem uma visão espiritual das coisas, né? Leva tudo pro carnal. E a questão aqui da pessoa, quando acredita que faz tudo pelo seu braço, não atribui nada a Deus. Não atribui nada. Pela sua capacidade. Isso. É tudo pelo que ele pensa, que ele decide, mas não. O homem de Deus, ele pode até desejar, mas ele lança diante de Deus e faz com a aprovação de Deus. Tudo, né? E Deus o livra, né? Por exemplo, veja só, quando Ló estava dando problema para Abraão, né? Deus deu entendimento a Abraão, fazia Ló escolher um lado.
que Deus queria livrar Abraão dos problemas que Ló iria causar para ele. E Ló foi, escolheu o lado mais bonito, mais legal para ir, mas Abraão, ele escolheu Deus, e não importa o lado que vá, se você vai com Deus, onde você for, você prosperará. Prosperidade não é um culto de prosperidade material, né? E Ló era próspero, muito próspero. Tanto que a Bíblia relata que os pastores de Ló discutiam com os pastores de Abraão. Não diz que Ló discutia com Abraão, eram os pastores de ambos. Porque não eram os dois, né? Não eram os dois. Versículo 18, podemos ir? Não quer dar tem mais alguma coisa aí? Não, tá só no... Tô gravando, depois eu precisar fazer uma edição, daí eu lanço lá. Eu vou lançar depois lá o vídeo. Versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e vestes brancas, para que te vestas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas, né? Jesus não elogiou, a gente já falou, mas repetindo, Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, ofereceu conselhos para guiá-la de volta a uma comunhão íntima com ele, né? E ele sugeriu 3 necessidades. Então Jesus aqui chamou atenção, não elogiou, mas deu, né, conselhos para que essa igreja voltasse, né, revesse os seus conceitos, revesse a sua vida com o Senhor, para que, né, retornasse ao seu caminho, né? E o primeiro deles diz assim, comprar de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro, refinado pelo fogo, né? Então a verdadeira riqueza, né? Como lhe chamou a atenção antes, olha, você fala que é rico, mas é pobre. Então compra de mim, né? O que é? É a gente buscar uma vida espiritual com o Senhor, né? Não só os bens materiais. Tá, mas vocês estão falando aí, estão só fazendo apologia à pobreza. Não estamos fazendo apologia à pobreza de forma alguma, irmãos, né? A gente está fazendo aqui, trazendo o que a Bíblia está falando, né? Tem que enriquecer com Deus. Com Deus, sabe? Você quer estudar, deve trabalhar, né? A gente até falou um tempo atrás a questão dos dracmas, né? Até terça-feira eu aproveitei aquele tema e preguei ali na Vila Luiz sobre as dracmas, né? Um dos valores perdidos é o trabalho. A gente precisa trabalhar, né? Você pode ser um grande empresário, como a gente tem na igreja empresários, né? Tem alguns que a gente esqueceu de agradecer aqui, mas está correndo na tela aí, que nos abençoe para que a gente possa, né, nos dar voz aqui para a gente estar levando a palavra, né? Sim, você pode ser um homem de Deus rico, milionário, mas o que Jesus está falando aqui que não é que aqui a igreja ela estava se escorando em cima da riqueza, achando que ela estava bem com Deus, né? Porque eu tô bem com Deus, então eu tenho um carro, tenho uma casa, eu tô assim. Não necessariamente. Também não necessariamente que a gente está falando aqui que uma pessoa rica seja uma pessoa sem Deus, não, né? A pessoa pode ser rica e também ter Deus, sim, né? Porque ela não faz do dinheiro um Deus, Gibel, né? O problema, sim, é você fazer do dinheiro um Deus, confiar, né? Nas tuas posses. É o que a Bíblia fala, né? A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? Aí, ali Deus fala, né? É sobre um Deus chamado Mamon. A gente conhece homens de Deus que têm dinheiro e não sofrem isso aqui. Com certeza. São homens que dedicam até o que ele tem a Deus. Com certeza, né? Mas a gente atribuem a Deus, isso, né? Atribuem a Deus. A gente conhece também homens que são ricos, mas acham que é pelo seu esforço. Não dão glórias a Deus por aquilo que ele tem. Não agradecem a Deus por aquilo que ele tem. É isso aí. Né? Nós conhecemos, né? Então é isso. Aqui no... Já terminou? Não. Não, pode ir.
Fala aí do ouro, né? Sim, porque aqui no 18, né, ele é a continuação do 17. Isso. Mas é claro que o 18 é a continuação do 17. O 17 ele chama a atenção e o 18 ele dá ele ensina aconselha, né? Como fazer para voltar, né? Entendeu? Voltar ao primeiro amor lá, que tem a igreja lá do primeiro amor, né? Que ele diz, né, que ele aconselha que compres, né, o ouro refinado. Ele tá falando assim, ó, você quer ouro? Busque a minha presença, a minha riqueza. Nós temos que buscar a riqueza que Deus tem para nos dar. O ouro que Ele tem para nos dar, não esse ouro aqui que pensamos ter, né? Que é refinado pelo fogo para te enriqueceres, né? Ele é refinado, ele é puríssimo. Ele não tem nada de impureza, essa riqueza do Senhor que Ele vai te dar. Aí sim tu vai se enriquecer verdadeiramente e você vai louvar a Deus por isso. Vestiduras brancas para vestir, a fim de que não se manifeste a tua vergonha. A fim para quem olha para você veja um homem de Deus, não veja um homem cheio de pecado, todo errado, com a vida toda desconcertada. Porque Deus, quando Deus lhe dá as vestes dele para você vestir, Ele está mudando a sua vida. Ele está tirando você do pecado. Ele está mostrando que você é uma nova criatura, alguém que se arrependeu perante Deus. Assim como o filho pródigo voltou, o que o pai fez para com o filho? Né? Deu veste para os filhos, para tirar o filho daquela situação que ele vivia de vergonha, para que as pessoas que olhassem para ele vissem que ele estava de volta à casa do Pai. E quando Deus te oferece as vestiduras brancas dele, todos vão ver que você é um homem que está na presença de Deus, de volta à casa do Senhor. E isso que a Bíblia nos ensina, né? Para que te vestires a fim de que não seja manifestar a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então Deus quer mostrar a verdadeira realidade. Muitas vezes nós vivemos numa realidade por tantos problemas que passamos, por tantas coisas que queremos fazer para agradar a Deus e pensamos que estamos agradando e não estamos. Porque Deus tem outros planos para a nossa vida. E vamos, não, porque está dando certo. Não é porque está dando certo. É porque nós temos que pensar, Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? Deus está feliz comigo com isso que eu estou fazendo? Porque Deus, Ele não quer que você faça a obra dele para mostrar para Ele. Mas Ele quer que você faça porque você o ama. Porque você o ama. Assim como Jesus foi um mensageiro da parte de Deus, nós somos mensageiros da parte de Jesus para anunciar esse evangelho de Cristo. Mas só aqueles que enxergam a verdade, só aqueles que deixaram o Senhor dar o seu colírio para que nós enxergamos realmente a glória de Deus, limpamos as nossas vistas cheias de coisas do mundo para somente ver a glória do Senhor. Quando o cristão começa a ver a glória do Senhor, ele começa a praticar a obra do Senhor. E aqui as vestes brancas aqui que Jesus fala, para cobrir a nudez, né? Para que e vestes brancas, para que te vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, né? Lá em um versículo, capítulo 19, versículo 8, diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho puro e fino são as justiças do santo, né? Sim. Então, aqui fala sobre justiça. Mas também, né, ele fala também nesse versículo 18, mandar um abraço para minha irmã Salete, aí tá na escuta aí, Deus abençoe, Salete. Comprar de Jesus colírio para os olhos, né? Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que
criticou os fariseus, né? Então, colírio aqui representa, né, a gente abrir os nossos olhos espirituais, uma cegueira espiritual. Porque quando a gente só começa a olhar as coisas de uma maneira carnal e não espiritual, a gente não compreende o mover de Deus. A gente não consegue compreender o agir de Deus. E a gente começa a atribuir somente a nós, né, a força do nosso braço, que é o que Deus vem chamando a atenção desse povo aqui. Então, comprar colírios é para que Jesus possa tirar, né, essa cegueira, assim como Jesus curou tantos cegos onde ele passou, né, ele precisa curar essa cegueira de nós, né, irmão? Essa cegueira espiritual que muitas vezes recai sobre nós. Infelizmente acaba recaindo. Se a gente não ter uma vida vigilante, a gente acaba se tornando uma pessoa cega espiritualmente também. Aqui Jesus chama a atenção disso aí. É importante quando a gente quer olhar para Cristo, a gente tem que olhar de uma maneira totalmente diferente, longe dos desejos desse mundo, porque só assim veremos a glória de Deus, né? Quando Cristo quis se revelar, Deus quis se revelar para Moisés, onde ele chamou Moisés? No monte, no lugar que ele tinha preparado ali. Então Deus tem um lugar preparado para falar contigo. Deus está esperando você chegar no lugar que ele quer que tu vá lá para ouvir a voz dele e para que tu vejas a glória dele, assim como Moisés pediu para ver. Nós podemos pedir também, sabia, pastor Paulo? Você pode pedir em oração, Deus, permita-me ver a sua face, a sua presença. Deus vai mostrar, né? Deus vai te mostrar. De qual maneira, não sei. Ele vai se revelar na tua vida, mas ele vai te mostrar. Mas você tem que ter um desejo sincero para buscar isso. E aí, ele vai abrir teus olhos espiritualmente para que tu veja. E quando Moisés viu, ninguém mais conseguiu olhar para Moisés, tanto que ele teve que usar um véu, né? Durante 40 dias. Versículo 19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Olha só, né? Jesus aponta o erro, mas ele não é como nós muitas vezes, irmão, que a gente só sabe apontar o erro. Ele aponta o erro, ele mostra o caminho e diz, olha, se arrepende. Mas aí vai uma decisão também, né, de cada um, que é o que Jesus mostra aqui, né? Olha, você fala que é rico, mas é pobre, né? Fala que tem bastante, mas você é um cego, é uma pessoa nua, que falta justiça, né? Mas arrepende. E aqui Jesus diz, olha, eu repreendo, né? Jesus está repreendendo aqui a igreja de Laodiceia, né? Porque ele ainda tinha um propósito com aquela igreja, ainda tinha, né, algo a fazer com aquela igreja, queria a salvação daqueles membros. Por isso ele chamou a atenção. Ah, mas Jesus foi rude com aquela igreja. Não. Olha só a importância, muitas vezes a gente não compreende o agir de Deus na nossa vida. A gente não mas tem uma teoria aí, eu acho que é mais a questão dos neopentecostais aí, que é a questão do cristão não poder passar por provas, não poder passar por dificuldades, né? Isso alguns pregam. Não, porque se você tá passando por isso, você está em pecados. Mas pera aí, então... A gente vai estar sempre na luta, porque a gente está sempre pecando, né? Sim. A Bíblia diz aquele que diz que não está em pecado já está pecando, sim, né? Mas assim, muitas vezes é a correção do Senhor Jesus. Algo que ele tem algo maior para fazer na nossa vida. E a igreja hoje não aceita, diz que Jesus é amor, né? Mas nós vamos falar, baseado nessa desculpa aí, tá? Entrei no meio da tua fala. Brabo, né? Que a igreja hoje fala Deus é amor, e nessa de Deus vai amor não aceita a correção, né? Claro, não é todas, né? Eu tô falando Deus é amor, não tô falando da denominação, né? Não é a denominação de Deus, não. Claro, a gente tem que pregar o amor, a gente tem que não só pregar, mas exercer, né? Vou trazer a palavra do Luiz Hermínio aqui também, que a gente tem umas fases que a gente escuta um, escuta o outro, aí a gente chama o Luiz Hermínio aqui. Vamos ver.
Quem sabe uma hora nós chegamos aí num podcast aí, xarope, a gente consegue convidar um cara desse aí, né? Abençoado. Né? Jesus, ele sempre constrange as pessoas pelo amor, né? Não pela sua santidade, né? Então a gente tem que amar. Mas o verdadeiro amor a gente tá vendo aqui, né? Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Então Jesus ele estava repreendendo, estava chamando a atenção porque ele tinha algo especial com essa igreja. Então ele procura fazer chamar a atenção, né? Vamos pro 19? Não, 19? Tu não tá no 19? Sim, você pôs zeloso. Bom, a gente já falou aqui. Questão do arrependimento, né? Uma verdadeira mudança. Só quero ler aqui Provérbios 3:12, que diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Hebreus 12:6. Vamos lá. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Para a disciplina que preservais. O que Deus... Isso é amor. Corrigir. Ele está falando de açoite aqui, ele não está falando de açoite de chicote, né? Ele está falando da palavra dele que corrige, que mostra a verdade. Então, esse Deus de amor que muitos não aceitam a correção, né? Porque o verdadeiro pai corrige o filho para que ande no caminho certo. Mais alguma coisa? Não, vamos pro versículo 20, que esse é muito usado, né? Qual que é? Versículo: eis que estou à porta e bato. Né? Muito usado. Esse é bonito, né? Sim, esse é muito usado em campanhas evangelísticas, né? Não que seja errado usar, né? Mas aqui também, né? Está chamando a atenção e dizendo: olha, eu tô aqui na porta aqui, né? Jesus pôs uma porta diante da igreja de Filadélfia, mas a igreja de Laodiceia colocou uma porta ele colocou uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia, e diante da Laodiceia colocou uma porta fechada diante. Então aqui ele está dizendo: olha, vocês têm que correr atrás, vocês têm que acordar. Eu tô na porta aqui, tô batendo, ó. Agora quem tem que abrir sou eu. E por que tá de porta fechada a igreja? Quer ver? Eu vou usar aqui o texto aqui, ó. O 18. Por quê? Não, o 17. Porque se acha rica, porque está infeliz, miserável, pobre, cega e nu. A porta se fecha para a presença de Deus. E ele está lá batendo. Tá ali. Ele está lá batendo. Ele tá ali. Para poder entrar. Mas tem que... E a igreja não consegue ver porque está nessa situação, né? Porque está cega, pobre, nu, né? E não consegue perceber que Cristo está à porta, né? Eis que vem sem demora. A gente tem que estar atento para receber Cristo, né? Igual aqueles dois do caminho de Emaús, né? Eles estavam falando de Jesus. Mas quando Jesus estava com eles não conseguiram perceber a presença de Jesus na vida dele, porque a preocupação mais era com o fato ocorrido, né? E isso lhe cegou. Quando Jesus saiu da presença deles, aí que eles se tocaram. Não vamos deixar que Jesus saia da nossa presença para nós se tocar. Não, era Jesus que estava aqui. Vamos entender que Jesus está conosco e vamos ceiar com Ele. Vamos fazer como Marta, né? Vamos se jogar aos pés dele e gastar o que temos mais de precioso aos pés de Jesus. O que temos mais de precioso? Dedicar nossa vida e nosso tempo a Jesus. Tirar o nosso eu e deixar Cristo entrar em nós.
Essa é a verdadeira dedicação que Deus quer para a sua igreja. Se lançar aos pés de Cristo. E ser, né, ele já falou antes no versículo 19, ser zeloso, né? Sim. Ser cuidadoso, né? Ser vigilante, né? Sim. Né? Como está... mas aqui o problema é que a igreja estava morta espiritualmente, não conseguia compreender, Jesus estava ali, então, né? Jesus sempre está presente, basta a gente, né? Prestar atenção e, enfim, a gente deixar ele entrar. Entrarei e cearei. Ambas as figuras aqui representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa e habita naqueles que obedecem a palavra dele, né? João 14:23. Cear com alguém sugere uma relação especial de estar de acordo ou em comunhão. É um privilégio especial comer à mesa do rei, né? Então entrarei e cearei, né? Isso ele está falando para uma igreja toda errada, né? Sim. O desejo dele é de estar no meio dessa igreja para avivar essa igreja. Nós temos que prestar atenção nisso, né? Porque aqui ele não está falando para uma igreja que todo mundo está sendo uma bênção. Ele está dizendo, deixa eu entrar, eu estou batendo na sua porta, deixa eu entrar para mudar a sua vida. Para que você possa me enxergar, para que você possa vestir das roupas que eu tenho para você, para que você possa passar a ter uma vida em comunhão comigo, para que eu me alegre contigo. Então Deus está dando uma oportunidade para uma igreja totalmente que não estava buscando a sua presença, mas Ele foi buscar essa igreja para resgatá-la. Jesus resgatou você, agora deixa Cristo entrar na sua vida, abre essa porta, deixa Jesus te alimentar, deixa Jesus cuidar de você, deixa Jesus mudar a tua vida, deixa Jesus mostrar o que Ele quer de ti. É disso que precisamos, deixar Jesus falar em nossas vidas, buscar a sua presença. O texto diz bem claro, ele estava querendo comunhão, né? Comunhão com uma igreja que não estava tendo comunhão com ele. Leia todo o texto ali. Leia todo. Uma igreja que ele dizia, tenho vontade de vomitar você. Mas ele foi buscar você ao invés de vomitar você. Ao invés de rejeitar você, ele foi resgatar você. Então tenha comunhão com esse Cristo que morreu na cruz por você. E essa questão de comunhão é essencial na vida do cristão, né, irmão? Sim. Né? A gente, para conhecer mais, para a gente experimentar mais, a gente tem que ter essa comunhão, né? E em todas as passagens, enfim, né? Ali quando Jesus estava com seus discípulos ensinando, eles tinham aquele momento da ceia, tinham aquele momento de comunhão, ele estava sempre ensinando, né? E é isso que ele quer fazer conosco também. Ter esse momento de comunhão, eu repito aqui, Mateus 6:6, né? Entra no teu... É Mateus, né? Mateus 6:6. Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Essa comunhão Jesus quer ter hoje com a igreja. Quer ter comigo, quer ter com você, quer ter com o Paulo, quer ter com o Gibeon, quer ter com cada um dos nossos ouvintes, quem está nos assistindo. Ele quer ter essa comunhão. Pastor, mas eu não vejo Deus, eu não escuto Deus. Mas se a gente parar para ter um momento, ter aquela comunhão, ter aquele, ter aquele tete a tete, é isso que Deus quer. Ele vai se revelando. Quem sabe uma forma dele falar com você não vai ser especificamente assim, eis que falo contigo, Paulo. Uma palavra, né? Você está lendo uma passagem que você já leu 50 vezes. Aí te vem uma revelação, te vem algo, entende? Essa comunhão, né? Não é reinventar a roda, não existe isso, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é simples, mas ela é profunda, né? E então a gente precisa ter essa comunhão para a gente conseguir, sabe, muitas vezes se libertar dessas questões aqui de ter uma vida espiritual morta, uma vida espiritual morna, né? Que é isso, tô indo para a igreja, mas tá bom assim,
né? Daqui a pouco se acomoda, vira um desigrejado, daí tá em casa, não preciso mais ir para a igreja, não tá bom assim, tem um pastor lá que eu assisto lá, ele serve a ceia, eu faço em casa. Não, sabe? É esse tipo de coisa, assim, a gente ser uma pessoa avivada, assim, uma pessoa disposta a estar fazendo a vontade do Senhor, entende? Então é essa comunhão, tendo essa comunhão com Jesus, que a gente vai conseguir ver muito além daquilo que a gente está vendo. Porque sabe, a gente está vendo coisas ali, mas fulano de tal tá brabo, negócio assim que vida. E muitas vezes é nós que precisamos mudar algo, nós que precisamos compreender a visão das coisas, porque às vezes é a gente mesmo que está com problema, né? Então o que é isso? Muitas vezes é a falta da nossa comunhão com Deus, para a gente ter essa visão espiritual. Tu leu Mateus 6,6. Eu vou ler aqui Isaías 26:20. Deus diz ao povo, né? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento, até passar a minha ira. Aqui, pois o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Aqui ele estava pedindo que o povo entrar e se esconder na presença de Deus, né? A oração nos abriga na presença de Deus. Quando você está se sentindo desabrigado, está se sentindo sem saber o que fazer, corre ao abrigo seguro que é Jesus Cristo. Isso é só através da oração. Vamos para o 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha só, é promessa, né? E concederei, outra tradução, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então aqui aos vencedores, né? O que é vencedor? É eu vencer na vida, eu conseguir tudo aquilo que eu quero, todos os sonhos, meus objetivos? Não. É você vencer a tua carne, é você vencer o pecado, é nós vencermos as lutas do dia a dia. Isso é vencer, a gente conseguir chegar diante do Senhor e dizer, eu venci, eu consegui negar minha carne no Senhor. Se não fosse o Senhor me dar força, se não fosse o Senhor me ensinar através da sua palavra, né? A gente vai ter o privilégio de reinar. Isso daí entra a questão do milênio, aí a gente deixa uma hora que a gente falar sobre pré ou pós? Não, aí é pré ou pós, isso aí é depois da tribulação, isso aí é a questão do reino milenar, aí, enfim. É que tem uns que acreditam que vão só no reino milenar. O vencedor, né? Nós falamos isso das outras igrejas, tem esse texto, né? Também, né? Que Jesus está convidando aqui um convite, né? Pastor Paulo, para você vencer com Ele, né? Para você vencer com Ele. Ele já venceu. Ele quer que você vá também vencer como Ele venceu. E Ele dá as dicas, Ele te ensina, Ele te mostra e ainda Ele te mantém e te sustenta. Então você é um vencedor. Então Ele está dizendo, venha vencer também. Ele está convidando você para vencer com Cristo. Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça, né? Jesus bate e chama. Cabe ao homem ouvir e atender. Olha só que interessante, ó. Na carta para nós encerrar aí, no final já vai ser um pouquinho mais curto, né? O Gibeão gosta de ficar umas 2 horas proseando aí. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada e nenhum pecado de imoralidade, olha só, né? Como teve algumas, né, questão da imoralidade, da doutrina, né? Dos nicolaítas, né? Teve algumas que falou dos nicolaítas, que falou da sinagoga de Satanás, né? Da imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras, não era uma igreja idólatra, não era uma igreja que cometia pecados de imoralidade, né? Não ensinava coisas erradas, né? Essa igreja que se achava rica e forte foi criticada por seu orgulho e autossuficiência. Então era uma igreja que não tinha falsas doutrinas, não tinha falsos mestres,
não tinha imoralidade, né? Não era uma igreja idólatra, porém uma igreja sem vida. Sem vida. Era uma igreja orgulhosa e autossuficiente. Se achava rica. Então assim, ó, o orgulho e a autossuficiência, porque eu faço, eu posso, eu sou o cara. Não. Eu dependo, como o nosso pastor Júlio sempre fala assim, ó, eu dependo de Deus para tudo, até para ir no mercado fazer uma compra, né? Se não for ele, se não for a graça dele, né? Eu sou o cara, se eu sou o fulano de tal, se eu não botar a mão nisso aqui, o negócio não vai funcionar, sabe? É isso que Jesus condenou nessa igreja. Então veja assim, ó, é o que eu falei no começo, aquela questão do semor. Não, eu vou na igreja porque eu obedeço aos mandamentos. É o jovem rico, né? Aquele jovem rico chegou na presença do Senhor. O que eu preciso para te seguir? Né? Eu tenho cumprido as leis, eu tenho feito sacrifício, vai, vem. Fazia mesmo. Uhum. Ele fazia. Sim, ele fazia tudo, ele cumpria toda a lei, que era o que aconteceu. Jesus pôde falar, não, você não está fazendo. Não, isso. Ele fazia mesmo, né? E o que essa igreja também, que ela cumpria. Faltava uma coisa para ele. Veja só, tu falando assim, né? Tu disse que eu gosto de falar no final, então vou aproveitar. Corta minha linha de pensamento aqui, senão não pode. Então vai. Não, pode, fala aí. Tá aqui, ó. Falando sobre o jovem rico, né? Quantas vezes nós já chegamos em oração, perguntando para Deus o que falta para mim servi-lo? Será que não é o momento de nós fazer essa pergunta em oração? Senhor, eu tenho procurado fazer isso, não se apresentar como um jovem rico todo orgulhoso, né? Ele foi com orgulho perante Deus, né? Se achando tal. Mas podemos dobrar nosso joelho, Senhor, eu tenho procurado fazer isso. Mas o que está me faltando para mim alegrar o teu coração? O que me falta para ser um verdadeiro cristão? Você já orou assim? Eu já orei assim? Por que não vamos orar essa semana assim? Só para ver o que acontece na minha e na sua vida? Vai falar. Boa pergunta, agora tu apertou aí. Mas assim, minha linha de pensamento o que a gente falou no começo. Aqui o que imperava, sabe qual é o maior problema dessa igreja? Me veio agora de meu. O que mais imperava nessa igreja era a religiosidade. Com fartura. Com fartura. Era uma igreja religiosa. Deus está nos abençoando, né? Estamos próximos. Uhum. Era porque assim, ó, ela não ensinava falsas doutrinas. Ela não tinha imoralidade, não praticava idolatria. Entende? Mas era uma igreja... Não tinha pecado no meio dela. Não tinha pecado no meio dela. Não, tinha, que o orgulho é pecado, né? O orgulho é pecado. Mas assim, não tinha, como tu citou, os nicolaítas, não tinha Jezabel, não tinha outros tipos de imoralidade, né? Tu vê assim, diferente tinha das pecado, outras... mas não tinha imoralidade. E diferente das outras, todas as outras tiveram um elogio. Sim. Essa igreja não teve elogio. Aqui a gente está na conclusão aqui, ó. Mas porque ela era teve igreja... 3 convites, né? Uhum. Então, assim, ó, o problema que hoje impera no nosso meio, no meio cristão, a gente pode falar isso no nosso meio, é a religiosidade. Sim. A religiosidade tem feito com que a gente se afaste de Deus. Sim. Outra coisa que tu falou, né, que as outras igrejas todas tiveram bênçãos e promessas ditas. Essa tem convite para voltar, né, a servir a Deus. Então ela é convidada. E a única promessa que tem ali é que ele diz, né, se comprares de mim, tal, tu vai fazer isso. São promessas de restauração. É uma igreja que Jesus quer restaurar. Por isso que ele fala, eu estou à porta e bato. Na nossa vida também, muitas vezes, nós precisamos restaurar a nossa vida. Nós temos ideias e pensamentos que estamos servindo a Deus,
mas Jesus está batendo na porta do seu coração. Eu venho restaurar algumas coisas aí e precisa ser mudado na sua vida e na minha vida. Então, uma igreja aqui que Deus quer restaurar ela. Ele não quer fortalecer, Ele não está prometendo força, Ele não está prometendo livramento, mas Ele está oferecendo restauração. Restauração. Quantas vidas precisam ser restauradas? Quantas vidas está achando que está agradando a Deus e não está? E hoje chegou o momento da restauração e relembrando, vamos fazer igual o jovem rico. Senhor, o que preciso eu? O que falta para eu lhe agradar? Né? E como diz, assim como o verso 21 que Deus está dizendo ao vencedor, aqui ele está dizendo, né? Que ele está chamando a atenção. Quem tem ouvidos, você está com um desejo de servir a Deus? Ouça essa palavra, ouça esse convite. Abra a porta do seu coração. Permita Deus restaurar a sua vida, tanto a sua vida física, material, principalmente mais a sua vida espiritual. E como diz a minha esposa, Arina, Deus ama os religiosos. Também. Amo. Olha aqui, olha o exemplo dessa igreja, né? Deus ama os religiosos e quer ter um tete a tete, quer ter uma comunhão. Então, que a gente possa largar possamos largar a nossa religiosidade, né? E viver o mais íntimo com Deus, viver o melhor de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia nessa noite. Agradecemos os nossos abençoadores, está passando aí na tela, embaixo aí, né? Deus abençoe cada um dos nossos abençoadores, quem está nos assistindo. Louvamos a Deus por mais esse dia. Eu volto no sábado, se assim Deus nos permitir, nosso tradicional Café com Cristo, né? Tem café mesmo? Tem café, tem... No chimarrão não tem, mas o cafezinho tem. Eu tomo aqui sempre com meus convidados. E convite, ó. Esse sábado vai estar o nosso irmão Marlon. Aqui da Igreja Rosa Sarão da Vila Luísa. No outro sábado vai vir o professor Augusto, lá da Escola do Reino. E dia 19 também o pastor Sandro. Aí já estamos com a agenda cheia aí no mês de agosto. E dia 19 também nós temos a convenção de pastores da igreja Rosa de Saron. Vai estar o irmão do pastor Luiz Hermínio, Ulisses Hermínio. Ulisses Hermínio. Irmão do pastor Luiz Hermínio, vai estar aí. Dia 19 vai ser no sábado à tarde e sábado à noite a convenção de pastores. Você é convidado a participar para todas as igrejas. Irmãos, forte abraço, Deus abençoe. Quero orar pela tua vida. Que Deus venha derramar as suas bênçãos sobre nós, que a gente possa tomar essa palavra. Nós também, a gente não está pregando só para vocês, não. A gente está pregando para nós também aqui. Que a gente possa tomar essa palavra para a nossa vida e pedir para que o Espírito Santo venha moldar aquilo que precisa ser moldado. Precisa falar alguma coisa? Sim. Não esqueça de divulgar o nosso aplicativo da Rádio e TV Conectados ali no Google Play. Você pode entrar lá. Você vai achar dois ícones ali, o ícone branco, é o primeiro de cima. Você pode abaixar no seu celular. Ali você vai poder ouvir a rádio e também assistir a televisão. Temos com programação ali de filmes evangélicos, 24 horas, desenhos, né? Filme, desenho, tem louvores. Né? E divulgue, baixe no teu celular. Compartilhe, apoie esse trabalho da Rádio e TV Conectados. Aqui a gente está fazendo isso porque a gente tem interesse em ser uma sementinha também, né? Para a divulgação do Evangelho. O pastor Paulo e eu, a gente tem desejo de que o Evangelho seja anunciado. Nós não estamos aqui para mim nem para ele aparecer. A gente quer ajudar um pouquinho a evangelizar esse mundo. A gente sabe que não vai alcançar multidões,
mas aquele que nós alcançar, a gente quer que Deus faça a obra na vida dele, né? Então ajude, colabore, ligue, venha visitar também a Rádio Conectados, TV Conectados aqui no estúdio, venha participar do programa aqui ao vivo, né? Entendeu? Quiser ter um programa aqui também, é só falar conosco, né? Tem um desejo aí de se tornar um radialista aí? Sim, tem um programa numa tarde, numa noite aí, né, Pastor Paulo? Isso aí. É só vir conversar aí que as portas estão abertas, né? É só, você não precisa nem bater, é só vir e entrar, né? Isso aí. Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, pela tua presença, a presença do teu Espírito Santo, que a gente possa ter sido tocado nessa noite pela tua presença. Limpa-nos, Senhor, de todo e qualquer, Deus, impureza no nosso coração, da religiosidade que muitas vezes nos rodeia. Toma a vida, Senhor, de cada um dos nossos ouvintes, abençoa os nossos lares, abençoa os lares dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Abençoa, Pai, esta rádio, essa TV dá crescimento, segundo as medidas do Senhor, para que a gente possa alcançar as pessoas que o Senhor queira alcançar através deste meio de comunicação para evangelizar, Senhor, a quem o Senhor queira alcançar. Nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.